Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A lei que criou a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, completou agora em agosto um ano que está em vigor. E nesse primeiro ano de vigência, mais de 20 clubes aderiram a esse novo modelo de gestão e vários outros estão em processo de mudança para a SAF. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o senador Carlos Portinho. Ele é do PL do Rio de Janeiro, líder do governo e foi o relator dessa proposta aqui no Senado. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você e toda a sua grande audiência e por esse tema especial. Muito bom quando uma lei pega, como dizem, né? Pois é, senador, mas antes eu queria que o senhor relembrasse para os nossos telespectadores o que é exatamente a SAF. A Sociedade Anônima do Futebol, ela, antes de ser uma transformação econômica, eu gosto de dizer isso, ela é uma transformação cultural. Ela é facultativa, ela não é obrigatória. Por quê? Porque os clubes têm que se preparar para essa transformação cultural e econômica. Muitos clubes no país, desde a Lei Pelé, se transformaram em clubes empresa. Na sua grande maioria, clubes pequenos, clubes que foram recém-constituídos ou clubes de menor torcida. A Lei Pelé, quando ela trouxe o clube empresa, ela entendeu que outros clubes de maior torcida poderiam aderir àquela lei. E não aconteceu. Antes da Sociedade Anônima do Futebol, o que a gente viu foi um quadro de irresponsabilidade na gestão dos clubes. Clubes endividados, perda de receita, perda de patrocínio, credores de clubes sem receber, atletas, funcionários sem receber. E era preciso, principalmente no pós-pandemia, mexer nisso. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, então foi concebida como um tipo específico que tem amparo na Lei das Sociedades Anônimas, que é uma lei experimentada e que é o único tipo societário entre todos no nosso país que traz instrumentos de mercado que permitem o financiamento e a capitalização das empresas, no caso do clube que se transformar numa sociedade anônima do futebol, com lançamento de debêntures, possibilidade de constituir fundos de investimento. Nenhuma sociedade limitada e nenhum clube associativo, associação civil, possuem esses instrumentos de mercado. E qual que é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano da SAF? Toda lei nova e transformadora, como é a Sociedade Anônima do Futebol, que é a autoria do senador Rodrigo Pacheco aqui no Senado, minha relatoria aqui, ela demora um tempo para que possa ter a perfeita compreensão. Algumas questões, como, por exemplo, o tratamento do passivo, isso era muito importante que fosse dado, né, na lei, ou seja, os clubes vão pagar as suas dívidas trabalhistas, cíveis, como? A gente traz a hipótese da recuperação judicial, traz a hipótese da centralização das execuções. Os clubes vão conseguir pagar sua dívida tributária ou vão todo ano, como acontece, de pires na mão no governo, pedir para que o governo, com o seu dinheiro, socorra os clubes. Isso tinha que acabar. Então, a gente criou um período de transição tributária para um modelo específico de tributação para esse tipo de empresa que mantivesse uma sedução, né, para que clubes associativos que nada ou pouco pagam de imposto tivessem um tempo para pagar alguma coisa, mas não os 34%, por exemplo, de imposto de renda e de outros tributos que incidem sobre uma sociedade empresarial. Então, tem uma tributação específica. É lógico que, como toda lei, ela vai ser desafiada, né? No caso, alguns credores têm discutido essa questão, se há sucessão da sociedade anônima do futebol em relação ao clube, embora a lei diga que durante 10 anos não há, depois de 10 anos é que se a SAF, com as suas receitas, não conseguiu ajudar o clube a pagar as suas dívidas, aí ela passa a responder subsidiariamente, ou seja, junto com o clube pelas dívidas. Mas a gente trouxe mecanismos de composição com os credores, mas alguns ainda resistem, né? Tem o caso do Cruzeiro, que foram entrar com ação sobre o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, que é um dos gestores da SAF do Cruzeiro, de investidores, né? E se isso acontecer, o caminho natural é que esses clubes eles recorram à recuperação judicial, porque numa recuperação judicial você negocia coletivamente, tem deságios grandes e você troca aí os advogados trabalhistas por advogados especializados em recuperação. Não é bom, né, nesses casos, para aqueles que já estão na Justiça do Trabalho, porque a lei traz mecanismos de composição que devem e serão usados com o passar do tempo, com a transformação desses clubes em empresas, certamente.
Mas houve uma grande adesão já nesse primeiro ano, né, senador? Sim, a adesão mostra que a lei veio a socorrer, aí sim, aqueles que precisavam ter uma alternativa. Por exemplo, o Figueirense, ele foi pioneiro. Antes da SAF, por má gestão, ele acabou pedindo a sua recuperação judicial. Foi o primeiro clube no Brasil associativo que teve deferida uma recuperação judicial, mesmo como modelo associativo de clube, né? Sem finalidade econômica. E a recuperação judicial do Figueirense faltava uma outra perna. A outra perna é a SAF, para atrair o investidor, poder capitalizar o clube, ele ganhar a capacidade de investimento, né? O Cruzeiro, a consequência é o resultado esportivo, não é a causa, mas hoje o Cruzeiro você vê que ele está tendo resultados esportivos porque ele implementou um modelo de gestão com governança, com responsabilidade, né? E está conseguindo, por consequência, ter sucesso no campo esportivo. O Botafogo também talvez não tivesse nem como começar o ano, né? E aí ele consegue atrair um investidor internacional que já tem participação em outros clubes fora do país, né? Para capitalizá-lo, para que ele possa retomar, né, o seu caminho de glória. Agora o Vasco da Gama, para falar dos clubes mais evidentes, assim, de maior torcida, né? O Vasco da Gama teve recentemente aprovada, e imagino o que é num conselho deliberativo grande, como é de um clube associativo como o Vasco da Gama, assim como eu vivi no Flamengo, as discussões do conselho, como é difícil aprovar, e certamente eu vejo que o Vasco agora olha para o futuro e se reposiciona no mercado, que é um mercado de futebol maduro, que tem um modelo próprio de negócio e que tem capacidade de atrair investimento. E um dia a gente vai ver, os torcedores serão investidores do clube, torcedor da arquibancada, não digo só o conselheiro. É fato, dizem, né, que a SAF acaba atraindo mais os clubes considerados pequenos e os que estão endividados, exatamente porque permite o investimento de investidores de fora? São vários modelos de negócio que a SAF deixa ao mercado escolher aquele que terá o melhor proveito de acordo com o perfil do clube, da sua torcida. É muito comum, e nesse primeiro ano o que a gente vê são clubes de menor investimento, clubes até recém-criados, o caso do Azul no Paraná, né, o caso do Retrô, que já eram sociedades anônimas, o Cuiabá, que já era uma sociedade limitada lá no Mato Grosso e que agora se transformou em SAF. Mas você também tem o caso dos grandes clubes que veem a possibilidade na SAF deles se recapitalizarem, né, e ganharem capacidade de investimento para pagar suas dívidas, que é o importante, e para formar times mais competitivos. Mas a gente vai ver, e eu espero assim nos próximos anos, clubes de grande torcida que não têm problema financeiro, que conseguiram alcançar algum sucesso como associação civil na gestão das suas finanças, o que antes da SAF era raro, mas a gente tem o caso do Flamengo, do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, tem o caso do CSA, né, que conseguiu, mesmo como clube associativo, imprimindo um modelo de gestão, de governança e responsabilidade, se recuperar financeiramente. Esses clubes eles vão enxergar o potencial, certamente, na sua torcida e na atração de investimentos, de grandes investidores, e podendo aí aumentar a sua receita, a sua capacidade de investimento. Eu acho que a gente vai ver em breve isso a partir do segundo ou do terceiro ano. O senhor já pensa que pode ser possível aí fazer aperfeiçoamentos na lei? Toda lei, ela, quando inicia, né, tem um tempo de maturação, de compreensão, né, e não é só privilégio da SAF, isso acontece em toda lei transformadora, o marco legal das startups que eu relatei, por exemplo, de igual forma, né, ela permite que os estados usem o marco legal, eles ainda não entenderam como usa, o TCU agora soltou uma recomendação pacificando aí o uso do... Então, tem um tempo de maturação e de compreensão, né? E a gente não pode avaliar no primeiro ano necessidade de alteração, que se tiver para o futuro necessidade de adaptações e a gente viu que alguma coisa não deu certo ou que pode melhorar, a gente pode fazer, não há problema nenhum, a gente faz aqui em diversas leis, inclusive esses aperfeiçoamentos, mas acho que em um ano ainda é cedo, né? A lei está tendo adesão,
né? Exatamente esse é o número, mais de 20 clubes já se transformaram em sociedades anônimas do futebol. Então, a gente precisa ver com esses exemplos aquilo em que a gente possa corrigir. Agora, certamente não vai haver um novo refinanciamento de dívida para esses clubes tão cedo, espero que nunca mais, né? Porque é dinheiro público, né? Não vai haver, vai haver o pagamento dos seus credores, é o que eu espero com os instrumentos que uma sociedade anônima tem, emissão de debênture, está chegando perto do prazo final de 10 anos, não conseguiu pagar todo mundo, vai no mercado, empurra sua dívida, troca o seu credor, paga aquele antigo, né? São empresas que nascem com certidão limpa, então tem capacidade de buscar recursos nos bancos, né? E poder coacionar as suas dívidas com instrumentos como o deságio, como a cessão dos créditos do credor do clube a terceiros, a bancos. Isso já vem acontecendo. Tem muitos advogados, muitos fundos que estão procurando credores de clube, atletas na sua grande maioria, que têm os maiores valores, estão negociando a compra desses créditos. Esses que estão comprando amanhã, esses bancos, podem inclusive transformar essas dívidas em ações da própria SAF. Se a gente pegar aí, só para concluir, o Flamengo, né, que não é certamente cliente dessa lei no momento, porque ele imprimiu um modelo responsável de gestão, o presidente Landim está de parabéns, mas vamos pensar aqui, o Flamengo há 8, 10 anos atrás estava na situação igual a do Vasco, a do Botafogo, a do Cruzeiro. Imprimiu um modelo de gestão e governança, pagou suas dívidas, ganhou capacidade de investimento. Se eu fosse um credor do Flamengo lá atrás e tivesse a SAF, tivesse convertido a minha dívida em ações do clube, sociedade anônima, certamente hoje valeria mais do que, né, pela capacidade de pujança. Então, isso a gente vai ver torcedores participando de fundos de investimento e o mercado, que futebol é mercado, certamente vai prevalecer. Tá certo, senador. Muito obrigada pelas suas explicações. Muito obrigado mais uma vez ao programa. Sempre bom estar aqui. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.